Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre a parte de definição, mas ainda ficou faltando um pedacinho e não falamos sobre teorema. Então aqui a gente vai concluir o que ficou faltando no vídeo anterior. Lembrando que esse vídeo de uso é exclusivo dos aulas do professor Hugo Vitor, por favor não compartilhem. Lembrando também que esse vídeo está sendo gravado na minha residência, não em um estúdio profissional. Então pode ter alguns ruídos aí que podem aparecer durante a gravação. Espero que não atrapalhe o estudo de vocês. No mais, bons estudos e vamos para a continuação do vídeo anterior. Está aqui a nossa definição 3 da seção 3. Um inteiro A é chamado de ímpar, desde que haja um inteiro x, de modo que A é igual a 2 vezes x mais 1. Pode não ser tão natural assim para algumas pessoas, mas praticamente o número dessa forma ele não é um número par. Eu vou fazer aqui algumas observações, né? Acho que para algumas pessoas que já trabalham com a Olimpíada de Matemática, já fizeram alguns exemplos mais avançados, possa parecer mais natural essa definição. Mas outras pessoas estão se perguntando, como assim? Não é só dizer que não é par e pronto, já vai ser um número ímpar? Fica atento que a definição ela é mais completa do que isso. O que era um número par? É um número que era divisível por 2. Ou seja, existe um certo C, no caso aqui eu já estou trabalhando com X, né? Teve essa mudança. O detalhe é que eu estou pegando a mesma definição que tem no livro, certo? Algumas pessoas devem ter visto essa definição usando o NK. Para mim, quando eu fui apresentado lá no ensino médio, um inteiro N ou natural N é chamado de ímpar, desde que haja um inteiro K, de modo em que N é igual a 2K mais 1. Para mim isso aqui foi apresentado dessa forma. Mesma coisa, repare que só mudaram as letras, isso não faz diferença na definição. É só você saber qual o papel de cada letra que está inserida, certo? Então, o meu inteiro que eu quero avaliar se ele é ímpar ou não, para que ele seja ímpar, repare que se existir um K, no caso aqui um X, não vou confundir muito, deixa eu apagar aqui esse N e esse K, vamos deixar com as letras que tem no livro. Então, se esse A for um número par, então ele é divisível por 2. Quer dizer que existe um inteiro, que 2 vezes esse inteiro, no caso aqui esse inteiro eu estou representando por x, lá na definição 3.2 era o inteiro C. Então, se ele fosse par, se o meu inteiro fosse par, existia um inteiro, tal que 2 vezes esse inteiro vai ser igual a A. Estou pegando aqui a definição de divisibilidade. O 2 divide o A. Se o 2 não divide o A, se o A não for divisível por 2, quer dizer que não vai existir esse inteiro x, tal que 2 vezes x é igual ao meu número que eu quero analisar e saber se ele é ímpar. No caso, vai deixar um resto quando for dividido. No caso, esse resto só pode ser 1. É um resto não nulo, no caso, esse resto seria 1. Então, afirmar que o número é ímpar quer dizer que eu posso escrever ele dessa forma. 2 vezes x mais 1 para algum inteiro x. Então, o número que eu queria saber se era ímpar, por exemplo, no caso que eu avaliei que era par, o 17, ele não era. A partir dessa definição, eu posso afirmar se ele é ímpar ou não, não precisando usar simplesmente o fato de não ser par. Então, agora eu tenho uma outra definição e eu posso avaliar. 17 é ímpar? Como é que vai ser essa avaliação? Sim, ele é ímpar, pois existe um inteiro, pois para... Não vou usar o K, vou usar X, igual... eu quero 17, eu posso escrever o meu 17 como sendo quem? Eu até não vou nem apresentar aqui a solução. Sim, pois para... vai ficar melhor assim, pois... Podemos escrever, pronto, assim vai ficar mais simples, sem tirar nada da cartola. Escrever 17 como 2 vezes algum número mais 1. Qual é o número que vezes 2 somado com 1 vai dar 17? Então, se eu tenho que multiplicar por 2 e depois somar uma unidade, eu acredito que o 8. 2 vezes 8 é 16, somado mais 1 é 17. Então, com isso,
17 é igual a 2 vezes 8 mais 1. E assim ele é ímpar, né? Eu encontrei quem é o x, existe esse bendito x, no caso aqui esse x seria o 8. Então algumas soluções desse tipo é interessante porque ele apresenta logo esse tipo de solução. Uma outra resposta, era que eu quase ia escrevendo, eu até parei, eu me cocei para escrever, mas não fiz dessa forma, seria 17 é ímpar, uma segunda resposta. Sim, pois para x igual a 8, temos, ficou meio feioso, temos 17 igual a 2 vezes 8 mais 1. Repare que essa segunda resposta, se eu tivesse escrito ela primeiro, né, algumas pessoas ficariam se perguntando assim, poxa, de onde foi que ele tirou esse 8? Ele tirou da cartola? Não, eu fiz essa solução anteriormente, eu já sabia qual era o x que eu deveria tomar, e eu apresentei primeiro. Então, por isso que reescrever a sua solução dá uma elegância maior. Algumas vezes vocês vão pegar algumas demonstrações, algumas questões, em que parece que a pessoa tirou a resposta da cartola. Ah, tome o valor tal. Com esse valor tal, tudo vai se encaixar nas contas. E você fica se perguntando de onde foi que ele tirou esse valor tal. É porque teve um outro método, um outro processo, em que ele descobriu aquele valor, ele já apresenta ele como resultado. Então essa também é uma forma de mostrar a solução. É simplesmente satisfazer a definição que está sendo pedida. Satisfez, acabou-se. Como você encontrou esse valor que satisfaz a minha definição, em algumas situações não é interessante, não é relevante, né? Basta apresentar e pronto. Você já respondeu a pergunta que foi feita. Pode parecer confuso para alguns, então qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, faz uma anotaçãozinha e pergunta lá no nosso encontro do MITS, tudo bem? Com essa noção de divisibilidade, a gente já pode também ter algumas outras definições que vão nos ajudar. Por exemplo, o que seria um número primo e o que seria um número composto. Essa é a definição que tem no livro que eu estou trazendo para vocês, mas não é a definição que já me foi apresentada em outros momentos. Essa definição 3.4 define o que seria um número primo. Então, um inteiro P é primo se esse inteiro P for maior do que 1 e os únicos divisores positivos de P são 1 e P. Nesse caso, ele está definindo os primos apenas para números positivos. Ele não está pegando nenhum inteiro negativo. Então seria praticamente uma definição dentro do conjunto dos números naturais. Nem precisaria pegar todos os inteiros. Poderia restringir aos naturais. Eu já vi em alguns livros, outros autores, está aí o fato de você ter outras bibliografias, né, e não confiar muito no autor, em que ele apresenta a definição de primo tanto para positivos como para negativos. Então a escrita é de outra forma. Uma outra definição, onde vai abranger números negativos, seria a seguinte: definição 3.4 adaptada. Por que estou chamando de adaptada? Porque eu estou pegando essa definição de número primo e eu vou adaptar para uma outra parte do conjunto. Vou também pegar números negativos. Então, como vai ser a minha outra definição? Um inteiro P é primo se possuir exatamente 2 divisores positivos. Pronto. Com isso aqui já seria uma definição suficiente para a gente. Uma das coisas que eu costumo fazer, repare que tanto o que eu quero definir está em itálico, como as variáveis, né? Aqui o P está representando todo o número inteiro e aqui ele está em itálico. Quando eu estou escrevendo, que eu não tenho como distinguir negrito e itálico na escrita, eu costumo ou colocar entre aspas ou sublinhar e colocar entre aspas.
Por que eu faço isso? Digamos que eu tivesse que escrever a definição de A é divisível por B. Sejam os inteiros A e B. Olha só essa frase. Sejam os inteiros A e B. Ponto. Veja que parece que são simplesmente 3 letras uma do lado da outra. Então, para deixar claro que o E não é um inteiro, eu faço isso. Uma questão de cuidado com a escrita, certo? Para orientar o leitor e que ele não fique confuso. Tudo bem? Só um detalhe aqui que me veio nessa definição aqui. Voltando para nosso objetivo. Deixa eu apagar essa parte. Então, quando é que um inteiro, de acordo com a definição do livro, a definição 3.4, quando é que o inteiro P ele é primo? Se ele for maior do que 1, ou seja, ele já está deixando bem claro aqui que o 1 não é primo, porque nessa definição dele, eu preciso que o meu número seja maior do que 1, e, além disso, ele tenha como únicos divisores positivos o 1 e o próprio P. Essa seria a definição que ele me deu. Repare que são duas coisas para verificar. Nós temos que verificar se P é maior do que 1. Além disso, se os únicos divisores positivos desse número P é 1 e ele mesmo. Então, eu não fico muito feliz, não fico muito satisfeito com essa definição. Vamos olhar agora a minha definição adaptada. Um inteiro P ele é primo se possuir, deixa eu sublinhar aqui o meu primo, vou botar até outra cor, não é assim que eu digo que eu faço. Porque normalmente quando eu estou em sala de aula, eu deixo já preparado, pré-escrito, e eu copio com os meus alunos. Primo. Pronto, é assim que eu costumo fazer. Se possuir exatamente 2 divisores positivos. Então eu pergunto para vocês, né, um dos questionamentos. Será que tem algum número que é primo em uma das definições, mas não é primo na outra definição? Vamos pensar aqui, por exemplo, o número 5. Se eu for analisar na definição 3.4, esse número 5, ele é primo ou não é primo? 5 é primo. Repare que eu estou com pouco espaço e também já está me dando preguiça de escrever. Então eu vou simplesmente falar. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, ou então com mais dúvidas ainda você pode perguntar lá no nosso encontro do MITS, tudo bem? Então, 5 é primo? Sim ou não? Pela definição 3.4, vamos verificar. 5 é maior do que 1, para ele ser primo ele tem que ser maior do que 1. Sim, 5 é maior do que 1. Além disso, os únicos divisores positivos do 5 vai ser o 1 e o 5? Sim, só temos o 1 e o 5 como divisores positivos do 5. Então, pela definição 3.4, 5 é primo. Agora, na minha outra definição, o 5 também vai ser primo, sim ou não? Vamos verificar. Esse inteiro 5 ele vai ser primo se possuir exatamente 2 divisores positivos. O 5 possui exatamente 2 divisores positivos? Possui apenas o 1 e o 5. Então, na minha definição, também vai ser primo. Outro que pode gerar uma certa confusão seria o número 1. 1 é primo? Então, aqui no caso 5, nós concluímos que ele é primo em ambas as definições. Sim, para ambas. Eu estou sem espaço. Eu queria poder escrever. Vou dar uma pausinha aqui e deixar eu organizar a minha escrita. Já eu volto. Pera. Voltei. Eu fiz uma modificação aqui nas posições. A tela virou. Desculpa. Fiz aqui uma modificação nas definições. Só na posição delas, né? As definições estão escritas do mesmo jeito. E eu quero escrever se o 5 é primo ou não. A explicação eu já dei. Se você quiser dar a resposta completa, fique à vontade aí para voltar no vídeo e pausar, escrever novamente. Mas eu vou aqui abreviar um pouquinho a minha resposta. Simplesmente vou responder sim em ambas as definições. Outro questionamento. Será que o número 1 é primo? Repare que pela definição 3.4, um número seria primo se ele for maior do que 1. Como 1 não é maior do que 1, 1 vai ser igual a 1,
certo? É bom deixar claro que a noção de maior que, menor que, eu não apresentei para vocês, mas eu acredito que aquilo é natural. Então, 1 não é maior do que 1, certo? 1 vai ser igual a 1. Então, pela definição 3.4, não é primo. Pela definição 3.4 adaptada, que eu escrevi na mão, um inteiro ele é primo se possui exatamente 2 divisores positivos. Quantos divisores positivos possui o número 1? Somente um divisor positivo, que é 1. Então, ele só possui um divisor positivo, não possui exatamente 2. Para ser primo na definição 3.4 adaptada, tem que possuir exatamente 2 divisores positivos. Então, o 1 não é primo em ambas as definições. Então, não em ambas as definições. E finalmente, onde realmente elas vão fazer a diferença seria para os números negativos. No caso, o menos 7 é primo? Então, o menos 7, ele é primo? De acordo com a definição 3.4, não, porque para ser primo, primeiro tem que ser maior do que 1. Então, menos 7 não é primo. Porém, pela definição 3.4 adaptada, que foi a que eu escrevi em manuscrita, o menos 7 seria primo se possuir exatamente 2 divisores positivos. Possuir exatamente 2 divisores positivos, repare que o 5 ele possui ao todo 4 divisores. Quem são os divisores do número 5? Eu estou voltando lá para a primeira pergunta. Os divisores de 5 vai estar dentro do conjunto que tem o menos 5, menos 1, o 1 e o 5. São os únicos números que dividem o número 5. Tudo bem? Pela definição que nós apresentamos. Inteiros. Então, os divisores ao todo seriam 4. Divisores positivos seriam 2. 1 e o 5. O menos 7 acontece algo parecido. O total de divisores do número menos 7 seriam 4 divisores. Seria o menos 7, o menos 1, o 1 e o 7. E quantos divisores positivos o menos 7 vai ter? No caso, ele teria 2 divisores positivos, 1 e 7. Então, o menos 7 não é primo. Não é primo. Cuidado que eu não terminei de escrever, não. De acordo com a definição 3.4, mas ele vai ser primo de acordo com a 3.4 adaptada. Então, não é primo de acordo com a definição 3.4, porém, menos 7, ela ficou um símbolozinho aqui no meio, pronto. Menos 7 é primo de acordo com a definição 3.4 adaptada. Não cabe. Vamos tentar aqui puxar um pouquinho mais. Ficou muito apertadinho. De acordo com a definição 3.4 adaptada. Professor, então qual das duas definições está correta, qual das duas definições está errada? Não tem definição correta e errada, depende muito do que se vai trabalhar. Eu quero trabalhar com número primo negativo, então a definição 3.4 adaptada vai me ser necessária. Eu preciso definir o que seria um primo quando ele for negativo. Eu preciso realmente trabalhar com números primos negativos no meu estudo? Se eu não precisar, basta eu definir um primo para números positivos. Negativos não vai entrar no meu estudo mesmo, então não vai ser necessário. Tem muito disso também na matemática, e pode ficar confuso para alguns iniciantes. Eu espero que para vocês não fique confuso, certo? Com o tempo, você vai começar a identificar realmente as necessidades de cada área de estudo. Ah, professor, o meu interesse é aqui, para a gente, para a nossa disciplina. Qual é o que está certo mesmo? A gente vai trabalhar com o livro. Então, eu escolhi uma bibliografia, para que não dê divergências de bibliografia, eu escolhi uma exatamente para isso. Então, sempre que tiver alguma ambiguidade em definições, em texto que pode acontecer, isso é muito normal,
Em livros de matemática, a gente vai precisar de uma dessas definições para adotar como correta para nossas avaliações, para deixar a avaliação do tipo certa ou errada. A gente não deixar tão amplo assim a gama de possibilidades, certo? A gente não está nesse nível ainda. Eu quero algo mais engessado, eu quero mais direcionado nesse primeiro momento do nosso curso de licenciatura em matemática. Então a gente vai se focar ainda mais nesse livro e nas suas definições do jeito que elas são apresentadas para a gente. Então esqueçam da minha versão adaptada, a gente não vai trabalhar com ela, a gente vai trabalhar com a versão do livro, da definição de número primo. Isso vai servir para as definições que vêm a seguir. Tudo bem assim? Outra coisa, vocês conhecem alguma outra definição formal de número primo diferente dessas duas? Se você conhecer, se você aprendeu de outra forma, anote aí, vamos comparar essas definições, ver se tem alguma diferença. No caso, pelo que eu estou trazendo aqui, pelo que eu observei, a única diferença vai ser que a minha definição adaptada traz números negativos para dentro dos números primos, certo? Enquanto a definição do livro não traz isso. Será que tem alguma outra definição de primo que tem alguma diferença? Se você viu, né, anote aí, a gente pode comentar um pouquinho no nosso encontro do MITS. Vamos definir o que é um número composto. Quem quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo, certo? Copia, fica à vontade, faça suas anotações para depois prosseguir. Algumas pessoas podem questionar com relação a 1 ser primo ou não. Como nós vimos a definição de número primo, o número 1 não é primo. E a definição foi feita exatamente para isso. Aquela palavrinha que eu coloquei, né, o exatamente 2 divisores positivos, ou seja, não pode ter um divisor positivo ou não pode ter mais divisores positivos. Então, força exatamente que 1 não seja primo. Força também naquela definição que o livro traz que 1 não seja primo. É importante que 1 não seja primo. Lá na frente a gente vai ver o porquê. Aí a gente pode pensar, então como nos números pares nós temos aí uma motivação para definir os números ímpares. Da mesma forma, com os números primos, nós vamos ter uma motivação para definir o que seria um número não primo, né? Vamos pensar que a gente não aprendeu ainda sobre par e ímpar. Então, definir primeiro o que era o número par, tinha uma categoria de números inteiros que eram pares, aqueles outros que não eram pares eu dei uma outra definição, eu defini como ímpar. Foi assim que a gente fez. Agora eu vou fazer diferente. Eu defini o que é um número primo, aí traz uma motivação de definir aqueles números que não são primos de uma outra forma, que seria definir eles aqui como número composto. Porém, não sou eu que estou definindo, certo? Não sou eu que estou definindo. Por algum motivo, que a gente ainda não chegou lá, não é dessa forma, não é por exclusão. Se não for primo, ele vai ser composto. A definição que nos é apresentada é a seguinte: o que é um número composto? Um número positivo A é chamado composto se existir um inteiro B, de modo que 1 é menor do que B, que é menor do que A, e B divide A. Então eu preciso que duas condições sejam satisfeitas quando eu vou avaliar se o número é composto ou não. Vamos pensar aqui, por exemplo, no número 18. 18 é composto? Para o número 18 ser composto, tem que satisfazer duas condições. Ficou meio feioso assim, não foi? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui, porque ficou quebrado. Eu não gosto de desigualdade quebrada, não. Espera aí. Como é que eu posso fazer aqui? Será que dá para diminuir o espaço? Acho que não. Dá para aumentar aqui. Pronto, acho que assim fica melhor para a gente, né? Porque aqui fica bem claro, olha só, tudo juntinho. 1 é menor do que B, que é menor do que A. E tem que satisfazer o fato de que B divide A. São essas duas condições que eu preciso. Então eu quero avaliar se o 18 é composto. E aí? É ou não é? Bem, para o 18 ser composto, tem que existir um inteiro B. Então eu vou buscar na minha cabeça um número inteiro B entre 1 e o 18, tal que esse número divida o 18. Vamos pensar, por exemplo, no número 9. Então 9 está entre 1 e 18. E 9 divide 18. Então 18 é composto. Então a minha resposta... Olha só, eu pensei primeiro e agora eu vou responder. Então eu poderia dar uma solução que nem aquela primeira solução que eu apresentei. Eu vou voltar aqui um pouquinho os slides.
Onde foi que eu fiz? Acho que foi aqui, onde eu dei a segunda resposta. Repare que inicialmente eu escrevi, eu encontrei quem era o valor que satisfaz a condição do meu número ser ímpar, e depois eu vi que a condição dada na definição era satisfeita. A minha segunda resposta foi simplesmente apresentar, que é o número que satisfaz. Foi o que eu fiz agora, lá na definição 3.5. Eu quero verificar se o número 18 é composto. Então eu poderia sair desenvolvendo devagarinho, ou então eu vou logo na cara. Se eu já sei, eu agilizo o meu processo. Eu acredito que existe um número que está entre 1 e 18. Repare que o número que eu estou avaliando se é composto ou não, o A, seria aqui o meu 18. Um número entre 1 e 18, tal que esse número divide 18. Aí eu pensei no número 9. Então eu vou fazer o teste com o número 9 mentalmente. 9 está entre 1 e 18, está. E o 9 divide 18. O 9 satisfaz, né? O 9 é esse B que eu preciso que ele exista para afirmar se o meu número 18 é composto ou não. Então eu já vou logo apresentar ele como solução. Então 18 é composto, a resposta seria sim, pois para B igual a 9, temos 1 é menor do que 9, que é menor que 18, e o 9 divide 18. Então, nós encontramos, né, existe esse número que está entre 1 e 18, e esse número divide 18, que seria o 9. Pronto, eu apresentei ele, está mostrado que o meu número 18 ele é composto, está aqui. O número 17, ele é composto? 17 é composto? Vou deixar para vocês responderem, certo? A forma completa. Sim ou não? Existe algum número composto? Existe algum número que está entre 1 e 17, tal que esse número divide o 17? Eu acredito que não. Então, o 17 não seria composto. 17 seria primo. Mas quer dizer que é isso? Ou um número vai ser composto ou um número vai ser primo? Aí vem a outra pergunta aqui. E o número 1? O número 1 é composto? Nós já vimos que 1 não é primo. Será que 1 é composto? Eu acredito que não. Porque para avaliar se um número é composto, tem que existir alguém entre 1 e esse cara que eu estou avaliando. Existe algum número inteiro entre 1 e 1? Não existe. Então, ele não é primo e nem é composto. Essas definições de par, ímpar, primo e composto não sou eu que estou trazendo, o livro que trouxe. Então, existiram as motivações iniciais para essas definições. Faz sentido para vocês definir um elemento e a negação dele tem uma outra definição? No caso, eu estou pegando o exemplo de par e ímpar. Definir o que é um número par. Quando não for par, eu vou chamar de ímpar. Outro, que foi bem natural, seria definir um número primo, após estudar a divisibilidade, e quando não for primo, definir como composto. Só que eu não defini composto de forma que englobasse o 1. Eu não defini o número primo de forma que englobasse o 1. Então, existe número que é primo e composto ao mesmo tempo? Eu acredito que não. Mas existe um número que não é nem primo nem composto? Existe. O 1. 1 não é primo e não é composto. Poxa, professor, então essa definição de composto está errada, então a definição de primo está errada. Não. Se elas estão apresentadas dessa forma, tem um motivo. Não foi à toa. Por que eu estou excluindo o número 1? Tem algum motivo. Então, existe um teorema chamado Teorema Fundamental da Aritmética, que a gente ainda não falou sobre teoremas, ainda vou falar nesse vídeo de hoje, mas lá no finalzinho eu comento um pouco sobre esse teorema. Então fica aí uma pesquisa para vocês, vão atrás do Teorema Fundamental da Aritmética e veja o que acontece com esse teorema se 1 for primo, né? A gente que está dizendo que não é primo, veja o que acontece se 1 for primo. O teorema não vai funcionar e muita coisa que se estuda vai cair. Então a escolha de não deixar um primo nem composto, ela foi importantíssima por conta de um teorema específico, certo? Quem quiser anotar, anote aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MIDS. Deixa eu falar um pouquinho sobre teoremas, certo?
O que é um teorema? Seção 4 do nosso capítulo. O teorema está lá na página 10, o autor define da seguinte forma. Teorema é uma afirmação declarativa sobre matemática para o qual existe uma prova. Eu achei bacana essa definição, certo? Eu já vi outras definições, recomendo, acho que é um livro que algumas pessoas já devem ter acesso, o livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. Então, nesse livro, Fundamentos da Matemática Elementar, é um livro de ensino médio que traz uma outra forma de apresentar esse termo. E nessa outra forma, inicialmente ele define proposição como sendo uma afirmação declarativa, onde nós podemos avaliar se possui algum valor lógico, verdadeiro ou falso. A partir daí, a gente começa a trabalhar de uma forma mais geral para depois entrar dentro da matemática. Esse livro que nós estamos trabalhando, ele está trazendo dessa forma. Apresenta logo o que é um teorema, como uma afirmação declarativa sobre matemática. O que nós vamos trabalhar de lógica proposicional, lá na frente, não vai envolver algo tão amplo assim no primeiro momento. A gente já vai focar mais na parte matemática da coisa. Eu achei isso bacana. Então, guarda essa ideia do que é um teorema. Com relação à prova de um teorema, essa prova ela existe. Certo? É importante que a gente saiba as provas dos teoremas. Os teoremas não caem do céu, não são feitos assim do nada. Então, essa prova ela tem que ser apresentada para a gente aceitar o teorema de bom grado. Aqui tem um exemplo de teorema, eu não vou demonstrar para vocês, porque ele é de um âmbito que não é desse curso. É só um exemplo mesmo de um teorema que a gente já trabalha há bastante tempo a nível de ensino fundamental e médio, que seria o teorema de Pitágoras. Se A e B são comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo e C é o comprimento da hipotenusa, então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos, A e B, né, é igual ao quadrado da hipotenusa. No caso aqui a hipotenusa seria C. Alguns de vocês viram esse mesmo teorema apresentado com outras letras, mas isso não faz a menor diferença se for X, Y, Z, B, C e A, hipotenusa. O importante é saber o que essas letras representam, né? Que seriam os comprimentos dos catetos, o A e o B. E no caso, o C é o comprimento da hipotenusa. Se eu quiser mudar essas letras, eu mudo, o teorema continua sendo o mesmo. É importantíssimo que esse teorema vocês tenham não só estudado, como ter visto a prova, a demonstração desse teorema em algum outro momento da sua vida estudantil. Mas será que quando você viu essa demonstração, você entendeu essa demonstração? É algo que a gente vai precisar se preocupar muito com isso a partir de agora, certo? Os teoremas que forem apresentados, a gente tem que saber as demonstrações deles. E tem que ter confiança, segurança que a gente sabe essas demonstrações. Então, será que você sabe me demonstrar o teorema de Pitágoras? Para demonstrar ele, quais são os conhecimentos que você precisa? Eu acredito que aqui a gente usa um pouquinho de geometria euclidiana plana. Não é que a gente vai estudar, não é. Mas você consegue fazer essa demonstração? E o que você está usando nessa demonstração? Eu acredito que seria semelhança entre triângulos. Você consegue demonstrar os casos de semelhança entre... E por aí vai. Uma demonstração vai puxando a outra, um teorema vai puxando o outro. E quanto mais coisa você precisa lá no início do conteúdo, você vai chegar em momentos que você precisa de uma definição. Chega um momento que você precisa de definições para poder demonstrar certos teoremas. E se você for ter que definir cada termozinho matemático, para cada parte que a gente foi fazendo, primeiro eu defini o que era o número par, mas eu senti falta de definir divisibilidade. Se eu tivesse definido divisibilidade, teria que definir, se eu fosse bem rigoroso, ter que definir o que era o conjunto dos números inteiros, ter que definir o que era conjunto, operações entre conjunto, as 4 operações básicas, as propriedades dela, comutatividade, associatividade, teria que ser algo bem forte mesmo, que a gente não tinha esse hábito de fazer. E agora a gente vai precisar ter, certo? Como cientistas na área da matemática, a gente precisa ser questionador e ter certo domínio sobre essas demonstrações, sobre essas provas. É claro que a gente vai treinar mais sobre provas no próximo vídeo, certo? Sobre demonstrações. Quando eu falo prova aqui, por favor, não confundam com avaliação, não, certo? Prova aqui seria a demonstração do teorema. É provar que o teorema realmente é válido. Não é simplesmente aceitar ele e pronto. Fica aí a recomendação. Busque sobre a prova, sobre a demonstração do teorema de Pitágoras e veja se você compreende essa demonstração, certo? Talvez você não compreenda agora,
mas é importantíssimo que você saia do curso de licenciatura em matemática compreendendo essa demonstração, certo? Vamos trabalhar aqui mais alguns termos que podem surgir. Deixa eu fazer aqui algumas observações para a gente, tudo bem? Com relação a teoremas. Aqui algumas observações sobre teoremas, certo? Primeira observação, não confunda teorema com teoria, tudo bem? Não confunda, por favor. O teorema é uma afirmação específica e essa afirmação ela pode ser demonstrada. Já uma teoria, ela já é um conjunto mais amplo de ideias, então não é que ela não possa ser provada, mas ela tem uma base sólida e ela é trabalhada com essa base sólida. Por exemplo, a teoria dos números, existem algumas geometrias que a gente trabalha como teoria, a teoria dos conjuntos, então existe toda uma formulação teórica por trás disso que mantém ela sólida. Toda essa formulação teórica para uma teoria, ela por si só ela é sólida, mas ela se baseia na admissão de algumas verdades iniciais. É o que nós chamamos de postulados ou axiomas. Então, quando você vai começar uma certa teoria, você apresenta alguns postulados, alguns axiomas, são algumas regras iniciais, são apresentados em cima desses postulados alguns termos mais primitivos, que não têm definição para eles, e só a partir daí, com esses termos primitivos e com esses postulados, é que são construídas as definições e os teoremas para construir toda uma teoria, certo? É muito mais ampla a teoria do que simplesmente um teorema. Não confunda os dois, por favor. Observação 2. Alguns casos particulares de teoremas. Então, seria aqui resultado, o fato, a proposição, o lema, o corolário e a afirmação. O resultado, de acordo com o livro, seria uma expressão mais modesta, ou então algo mais, dá um ar mais humilde para um determinado teorema. Eu já vejo um resultado como sendo o objetivo final de um trabalho. Então, se você vai fazer um TCC, o teorema final do seu trabalho que você quer apresentar seria o seu resultado. A gente pode ver dessa forma, tudo bem? O fato já seria um teorema de importância muito limitada, um teorema muito imediato, certo? Que não traz tanta relevância. Assim, é relevante, mas não tão importante. É bem imediato ele, tudo bem? Uma proposição já é um teorema secundário. Digamos que a partir do momento que você está numa construção teórica, né, como se a gente está numa teoria, a gente tem os elementos primitivos, fazemos os primeiros axiomas, as primeiras definições, e os teoremas mais iniciais que saem a gente chama de proposições. Por exemplo, um exemplo de proposição seriam aquelas propriedades que nós temos com relação às operações dentro dos números naturais. As propriedades da adição, da associatividade, comutatividade. Essas propriedades a gente normalmente vê como proposição. Mas é um teorema, né? Seriam teoremas mais secundários, mais iniciais. O que seria um lema? É um tipo de teorema que ele só está ali para servir de ferramenta para um teorema maior. Então, tem um teorema que é o meu objetivo final, e para chegar na demonstração desse teorema, eu vou demonstrar algum teorema menor. Esse teorema menor, a gente costuma chamar ele de lema. Tudo bem? Então, o corolário, que já seria o próximo, seria como se fosse uma condição, um resultado imediato após um teorema. Eu tenho um teorema, que é algo realmente forte. Um corolário seria como se fosse um caso particular desse teorema. Uma aplicação direta, uma coisa bem imediata mesmo. E, finalmente, a afirmação ela é bem parecida com relação ao lema, certo? É um teorema mais simples e ela vai ser apresentada inicialmente já como ferramenta para um teorema final. Então, numa construção de uma teoria matemática, normalmente a gente tem alguns passos a seguir. Seriam apresentados os elementos primitivos. Depois disso, são apresentadas as definições. Juntos a esses elementos primitivos, ou em paralelo, né? Usando esses elementos primitivos e as definições. Nós temos os axiomas, ou então podemos chamar também de postulados.
E com tudo isso, com os elementos primitivos, com as definições iniciais e com esses postulados, nós vamos, a partir daqui, criar os nossos teoremas. Os teoremas mais simples são chamados de proposições. Os teoremas que são criados exatamente para chegar em um outro teorema, eles são chamados de lema. Então, ele já vai dar realmente como resultado um teorema. Ao invés de um lema, eu posso apresentar como afirmação, são quase como sinônimos esses. Normalmente, a afirmação é algo que o autor ele já viu anteriormente, ele apresenta e demonstra, enquanto o lema ele surgiu no meio da demonstração do teorema dele. Ele conseguiu fazer o teorema, só que ele acha muito complicado explicar esse teorema, e ele quebra essa explicação em partes. Uma parte menor, uma parte inicial, ele chama de lema, e a outra parte, que seria usando esse lema, ele vai chamar do resultado dele, que seria o teorema, né? Que pode ser o resultado final do trabalho, ou não, né? Pode ser um teorema para dar origem a outros teoremas e por aí vai. E um caso particular de um teorema seria corolário. Então, normalmente a gente trabalha com essa construção aqui, certo? Pode mudar, mas quando muda é pouca coisa. Essa aqui é uma estrutura que a gente normalmente observa com relação às teorias matemáticas. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, certo? Essa parte pode parecer um pouco confusa, mas quando a gente está realmente já trabalhando com matemática, vai se tornando bem natural. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso próximo encontro do MITS, tudo bem? Então, por esse vídeo é isso aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.